Como que você usa isso fora de casa? Não tem como. Fala pessoal, meu nome é Gabriel e hoje eu vou finalmente borrifar e compartilhar dois perfumes da Nishane que eu comprei recentemente, que fazem parte da coleção experimental da marca, que são esses dois perfumes aqui, o Unutaman e o Shinanai. Esses dois perfumes aqui, eu fiz um unboxing deles algumas semanas atrás aqui no canal, mas eu preferi fazer um vídeo separado só para falar desses dois perfumes aqui, porque eles são bem diferentes da maioria dos perfumes que eu comprei naquele unboxing e também aqui na minha coleção. Então bora lá começar o vídeo. Bom, para quem não conhece a Nishane, ela é a marca de perfumes de nicho turca mais famosa do país e ela é bem conhecida também fora da Turquia por conta do toque artístico que eles colocam nos perfumes. E hoje a Nishane tem 14 coleções de perfumes disponíveis no site deles. E para mim as três coleções mais famosas são essas aqui. A primeira é a No Boundaries Collection, que eles têm o famoso Annie, que é um perfume gourmand baunilhado criado pela Cécile Zaroquian, que é uma perfumista famosa que tem vários perfumes para Amouage, Masque Milano, inclusive um para Granado, que é o Bossa, eu até tenho ele aqui na minha coleção. Também tem a coleção chamada Shadow Play, que também tem um perfume muito famoso deles, que é o Hassivat, perfume que muita gente acha que parece com o Creed Aventus, dos perfumes mais copiados aí na perfumaria, muito por conta da nota de abacaxi, que também tem aqui no Hassivat. E por último, essa coleção, que esses dois perfumes aqui fazem parte, que é a Experimental Collection, ou coleção experimental. Nessa coleção aqui, só tem esses dois perfumes que eu vou falar hoje, então é uma coleção bem enxuta. E quase todos os perfumes da marca têm a concentração de extrato de perfume, que é a concentração de óleo perfumado mais alta que a gente tem na perfumaria. Começar por ordem cronológica de lançamento, vou falar primeiro aqui do Unutaman. É um fougère lançado pela Nishane em 2019 e criado pelo português Miguel Matos. E o frasco desse perfume aqui menciona a cidade de Lisboa, aqui embaixo, que é a cidade onde o perfumista nasceu. Mas nem sempre é o caso. Por exemplo, o Hassivat, que eu vou colocar aqui do lado, ele tem aqui embaixo o nome Istambul, mas o perfumista é colombiano. Vou falar bem rapidamente aqui do Miguel Matos, que é o perfumista do Unutaman. Ele começou em 2013 como editor e colunista do site Fragrantica, que é um site que a gente usa bastante, quem coleciona e quem gosta de perfumes, ou quem cria conteúdo aqui no YouTube sobre perfumes. É um site que funciona como um banco de dados da perfumaria. Então, se você quer comprar um perfume ou falar sobre um perfume aqui no YouTube, você vai no site, procura o nome do perfume, você tem acesso aí a acordes, notas, avaliações das pessoas sobre os perfumes. Então, é um site bem completo. E depois de um tempo, ele começou a aprender sobre perfumaria sozinho, ou seja, ele é um autodidata, ele não seguiu o caminho que vários perfumistas famosos seguem, de ter um mentor, de ter vários anos seguindo um perfumista famoso, aprendendo com aquele perfumista. Ele simplesmente aprendeu sozinho, começou a lançar perfumes para várias marcas, incluindo esse aqui da Nishane, esse que é o único perfume dele para a marca turca, e também para marcas como a Sarah Baker, onde ele criou esse perfume aqui do lado. Eu tinha que arrumar uma forma de colocar esse frasco aqui nesse vídeo. Sensacional. E os frascos da coleção experimental da Nishane, ele é bem menor do que os outros. Ele vem aqui só 30 ml de perfume, e geralmente a Nishane vende frascos de 50 ou 100 ml. Mas para mim, 30 ml desse perfume aqui é mais do que suficiente por conta de 3 motivos. O primeiro motivo é que esses dois perfumes eles têm a concentração de extrato de perfume, ou seja, não precisa de muitas borrifadas para durar o dia inteiro. Inclusive eu vi relatos de pessoas falando que uma borrifada desse aqui já é suficiente. O segundo motivo é que, para mim, quando você tem uma coleção com pelo menos 5, 10 perfumes, eu não vejo necessidade de ter perfumes com frasco de 100, 50, 80 ml. 30 ml aqui, às vezes 10 ml de alguns perfumes, já é mais do que suficiente. E o terceiro motivo é que, muito provavelmente, eu vou usar esses dois perfumes aqui mais dentro de casa mesmo, por conta do nome da coleção aí, né? Coleção experimental. Eu acho que não vai ser um perfume fácil de usar aí fora. Vou mostrar a caixa onde os perfumes vieram. É uma caixa bem simples. Você vê aqui que não tem praticamente nada dentro. Não tem muita proteção, inclusive para o perfume. O nome, informações de lote, código de barra. Você vê o tamanho dela também. Por exemplo, você pega a caixa do Africa Oliphant, que é o outro Nishane que eu tenho aqui na minha coleção. Olha a diferença da caixa, da qualidade da caixa também. E o interior dessa caixa aqui, do Africa Oliphant. A caixa dura. Você abre aqui, vê um cartão que não sai. E olha a proteção para o frasco aqui dentro.
do Africa Oliphant. Ah, mas ele tá reclamando de caixa. Pra que caixa? Eu vou jogar fora mesmo. Tô falando sobre o perfume no vídeo, então é bom a gente falar um pouquinho de cada coisa aqui. Falar agora de outra coisa que não é tão importante assim, mas quando você coleciona perfumes é uma coisa que você dá um pouco de atenção. Não é tão importante quanto o perfume, obviamente, mas o frasco. É um frasco bem simples. Você vê aqui que é uma tinta aqui em cima, geralmente eles têm uma placa. É um frasco que é bem mais barato do que os outros. E essa tampa aqui, a tampa de plástico bem descartávelzinha, sabe? Mas pelo menos ele fica. Então vamos lá, falei da caixa, falei da tampa, falar agora do borrifador. Obviamente vou borrifar o primeiro perfume na pele. Vou começar aqui com o Uno Taman, que é esse perfume aqui. Tirar o relógio primeiro. Borrifar um spray só, que dizem que é mais do que suficiente. Caraca. Nu! Foi no olho. O borrifador não é muito ruim, não. Finalmente ver como que é o cheiro desse perfume aqui. Cara, primeiro cheiro aqui, sabe aquelas pomadas para lesão, para musculatura? Tipo Bengay? Tem cheiro de gel de lesão de musculatura. Tem cheiro de Vic Vapor Rub, ou Vic Vaporub. É um pouco também o cheiro do orégano aqui, pelo menos no começo. Perfume bem herbal, bem verde. Não acho que ele é animálico, pelo menos aqui no começo. Eu fui no site do Fragrantica para ver o que as pessoas estão falando, né, nas avaliações desse perfume aqui. E os comentários mais bizarros que eu vi lá foram esses aqui. Tem gente que fala que tem cheiro de bola de naftalina, outras pessoas falam que tem cheiro de pneu queimando, e esse aqui eu tenho que ler porque não tem como eu decorar esse aqui. Um monte de castores ensopados em óleo de motor de carro, atacando o seu jardim de ervas. Sabe aquelas pomadas de tratar lesão muscular, que você tem que passar um pouco na mão e esfregar fazendo círculo? Cara, que perfume bizarro. Como que você usa isso fora de casa? Não tem como. O Nutaman, pra mim, ele é muito mais difícil de usar do que um Africa Oliphant, por exemplo. Que eu falei aqui no canal também, vou deixar um card aqui em cima. Aquele perfume lá é fichinha perto desse aqui. Bom, o que eu posso falar das primeiras impressões do Uno Taman, depois de borrifar ele na pele aqui? Um perfume que não é para iniciantes, definitivamente. Então, se você está começando a gostar de perfumaria agora, está comprando seus primeiros perfumes, não comece por aqui, eu imploro, não comece por aqui. Segunda coisa que eu posso falar é que é um perfume que não é seguro para comprar às cegas. Mesmo que eu tenha feito isso, eu pesquisei um pouco sobre o perfume, eu vi que é um perfume criativo da Nishane, então ele é um pouco parecido com alguns que eu tenho aqui na coleção, alguns poucos decantes, mas é um perfume que eu sabia que eu ia gostar. Mesmo que eu veja agora que é um perfume que não vai ter muito uso fora de casa. E falar também sobre usos para o Nutaman. Então, eu me vejo usando esse perfume aqui mais dentro de casa, principalmente se minha esposa estiver trabalhando, então eu não vou incomodar ela com o cheiro desse perfume aqui. E também, por exemplo, se eu estiver saindo de casa, indo para um lugar aberto, para fazer uma trilha, por exemplo. Acho que esse espaço aberto não tem como você incomodar muita gente com isso aqui. Vou falar agora do segundo perfume da Nishane, que é o Shinanai. Esse perfume aqui ele foi lançado em 2024 pelo perfumista grego Angelos Balamis, ou Ângelo Balamis, não sei. E assim como outro perfume da coleção, que tem a cidade de Lisboa, para homenagear o perfumista português, o perfumista aqui é grego, então tem o nome da cidade grega aqui, de Thessaloniki. Thessaloniki. Enfim, sobre o Angelos Balamis, ele é um perfumista indie que tem uma marca própria de perfume. Vou colocar o nome da marca aqui embaixo, que eu não vou conseguir decorar. E ele tem 22 perfumes criados de acordo com o Fragrantica. 21 perfumes são para a marca própria e um é para Nishane, que é o Shinanai. Bom, a caixa do Shinanai, o frasco, a tampa, é tudo igual ao do Uno Taman. Então vou borrifar o perfume aqui na pele. Vou borrifar na outra mão agora. Eu acho que foi muito. Esperar um pouco o álcool evaporar aqui. O cheiro já empesteou já, o quarto aqui. Eu nem cheirei a mão ainda e já senti o cheiro de tuberosa. De cara, assim, só o que eu borrifei aqui no ar. Caraca, olha a distância que eu tô da mão. Bom, vamos lá. Nossa! Meu Deus! Vamos lá. Nota, igual eu falei aqui. Tava essa distância aqui, já tinha o cheiro de tuberosa. Então, tuberosa é uma flor. Eu tenho vários perfumes aqui na coleção que tem essa nota. Tem um da Diptyque que eu esqueci o nome.
Tem o Carnal Flower, da Frederic Malle. Agora, o cheiro que eu sinto aqui é o cheiro de tuberosa, obviamente. Cheiro de amaciante. Amaciante de roupa. Provavelmente são os outros florais que tem aqui nesse perfume, que combinados dão esse cheiro aí de limpeza, cheiro de amaciante. Vamos lá, primeiras impressões. O Nutaman e o Shinanai. O Nutaman, para mim, ele é um pouco mais masculino do que o Shinanai, por conta da tuberosa que eu falei que tem aqui. Tuberosa, flores brancas, geralmente são associados a perfumes femininos. Mas igual eu disse, eu tenho vários perfumes aqui na coleção, pelo menos uns 4, 5, que tem tuberosa e outras flores brancas. Então, tudo bem usar. Eu acho que esses dois perfumes aqui vai ser uma borrifada, 2 no máximo. Se borrifar mais do que 2 vezes, você não vai conseguir aguentar, você vai ter que tomar um banho, você vai ser expulso de onde você estiver. Esses dois perfumes aqui, eles não têm um cheiro parecido de forma alguma, mas eles são parecidos no sentido de serem bem artísticos. São perfumes que você não compra para receber elogios, definitivamente. Não são perfumes que eu vejo você usando para ir para o escritório, ou ir para academia, ou ir para qualquer lugar fechado. Não recomendo de forma alguma. Resumidamente, são perfumes que você compra para você. Você gosta desse tipo de perfume, da criatividade aqui, do cheiro desses perfumes aqui, é para você, não é para os outros. Vou pausar o vídeo e daqui a pouco eu volto para falar como que esses dois perfumes aqui evoluíram. Espera aí. De volta aqui, meia hora depois. O Nutaman para mim, sentindo agora um pouco de cheiro de menta, mas o orégano continua. O orégano aqui é muito forte. Mas ele para mim não é tão animálico quanto eu esperava. Lembrando que ele tem aqui a nota de castório. Vou colocar as notas aqui do lado. Não vejo muita diferença na secagem dele. Vou falar agora do Shinanai. Para mim ele ficou um pouco mais animálico, ficou um pouco mais difícil de usar. Isso com uma borrifada só. A tuberosa continua também, mas eu vejo que ele é um pouco mais animálico aqui na secagem. Provavelmente por conta da nota de civeta que tem aqui. Só sei que o Shinanai ele é muito mais animálico e para mim ele é mais difícil de usar do que o Nutaman. Não me vejo usando mais do que uma borrifada de cada um desses aqui. Bom, depois de tanto tempo devendo esse vídeo aqui no canal, finalmente está aí o Nishane, o Nutaman e o Shinanai. Finalmente as primeiras impressões desses dois perfumes que são bem desafiadores. Confesso que eles são mais difíceis do que o próprio Africa Oliphant, que é um perfume que eu fiz um vídeo aqui no canal já, vou deixar o card aqui em cima, que até então era o perfume com mais notas animálicas, mais desafiador na minha coleção. Só que esses dois perfumes aqui, eles são mais difíceis de usar do que o próprio Africa Oliphant. Se gostou desse vídeo, deixa uma curtida aqui embaixo para ajudar o YouTube a divulgar esse vídeo para mais pessoas e o canal também para mais pessoas aqui no YouTube. Deixa um comentário falando qual desses dois perfumes você já experimentou ou deu vontade de experimentar agora, caso tenha vontade. E também assina o canal caso não tenha assinado. É de graça, não paga nada. Te vejo no próximo vídeo. Até mais. Deixa uma curtida também falando que você gostou.